vai o seu congresso extraordinário, que já é em dezembro. Exatamente, é o tema desta semana, não é? Antes de mais, um ponto prévio. É bom as pessoas entenderem que, e foi aqui dito pelo Milton, os partidos são de facto instituições públicas, não é? Portanto, não há nada, os partidos têm legitimidade para discutirem o que bem entenderem internamente, definir as suas agendas, mas para fora, em termos de opinião pública, os partidos são instituições públicas e, naturalmente, estão sujeitos à apreciação da sociedade através dos seus diferentes níveis, seja aqui ao nível das opiniões, seja ao nível das instituições da sociedade civil, dos laboratórios, dos observatórios, e, portanto, também é uma forma de, se calhar, exercermos um pouco este contrapoder. Nós temos um grande problema dos freios e contrafreios, nunca existe nada, e normalmente os nossos contrafreios e freios existem mais mesmo no espaço de opinião, os contrapesos, né? No espaço de opinião pública, ou com as redes sociais, é aí que se sente mais força neste feio. Portanto, o MPLA e a UNITA, naturalmente, e os outros partidos estão sujeitos a este tipo de apreciação, porque são partidos que o MPLA já está no poder, mas os outros também podem chegar ao poder e têm responsabilidades depois nacionais que interessa-nos saber, efetivamente, o que é que andam por lá a fazer ou a cozinhar, não é? E, portanto, nesse aspecto, este Congresso está a mobilizar, naturalmente, a atenção de todos nós, né? Desde logo, sinceramente, é a minha opinião, pronto, desculpem-me aqui a redundância, nós estamos aqui mesmo a manifestar as nossas opiniões, estamos a opinião, dizer que é a minha opinião pessoal, mas de facto, fazer o balanço de 50 anos de independência, de todo não parece que seja um assunto extraordinário, não é? Não me parece, quer dizer, urgentes, inadiáveis, quer dizer, não, sinceramente não vejo, portanto, que seja esse o tema verdadeiro, ou o tema dominante deste Congresso. Portanto, e aqui vamos ter mesmo que especular. Como não vemos isso, há mais qualquer coisa por trás desta fachada, deste filme que está dos 50 anos de independência, quando ela quer fazer balanço, ok, que faça o balanço, mas não acredito, sinceramente, que o Congresso Extraordinário do MPLA vá ser só para fazer esse balanço. E, portanto, é aí que começa a especulação, e nós temos este direito, de facto, de especular com base em tudo quanto se vai sendo dito, né? E o Milton, de facto, citou alguns dirigentes do MPLA, eu também os ouvi, mas antes e este é para o Machado, antes do Esteves Hilário, já o Rui Falcão tinha feito declarações, e era porta-voz, e desapareceu do filme, não desapareceu. E porquê que desapareceu do filme, né? Eu também não sei, mas que desapareceu, voltou num outro papel, agora como Ministro da Juventude e Desportos. Portanto, como vejo, não é muito fácil seguir o caminho do MPLA, mas nós estamos aqui para seguir os caminhos todos, né? Os caminhos, os descaminhos e por aí adiante. E nós não podemos, porque temos 2 dedos de testa, ou 3, não é? Cada um tem os dedos, cada um meça a sua testa, não é? Mas temos que ter essa questão. Portanto, para já, para mim, a meu entender, a questão, para mim, dominante, que vai ser dominante, se falhar, cá estarei para dar a mão à palmatória, é a mesma questão da transição. É a questão da sucessão, se vão alterar os estatutos, se não vão alterar os estatutos, se vai... Porque, acho que o Congresso Extraordinário... Ouvi alguém dizer que o Congresso Extraordinário não pode mexer nos estatutos, mas eu acho que pode, não é? Está-me a faltar agora um argumento mais jurídico, uma revisão pontual, acho que pode fazer. Portanto, há aqui, de facto, uma cena qualquer que tem a ver com a transição, tem a ver com se o Presidente João Lourenço, em termos constitucionais... Do ponto de vista, deixa só um parênteses, do ponto de vista estatutário, as competências limitam-se a, já frisei aquelas... E a linha B, deliberar sobre os pontos constantes da agenda de trabalhos. Okay. Pronto, deliberar sobre os pontos constantes da agenda permite, não é necessariamente alterar. Mas permite, há espaço. Qual é a agenda de trabalho? Por isso eu dizia que não... Ninguém a conhece. Ninguém a conhece, ninguém nem sequer está definida. Muitas vezes, quando a gente diz deliberar, a gente não está a dizer, olha, vamos alterar isso e tal. É que os pontos estão lá. Olha, a apreciação do estatuto. Uma coisa é a apreciação. Mas isso ainda não... Mas isso ainda não temos. Ainda não temos, mas vamos ter. Mais tarde ou mais cedo. Um dos pontos constantes da agenda. Vamos ter. Justamente a revisão pontual nessa perspectiva. Revisão pontual. Agradeço a vossa contribuição, mas deixem-me concluir. Portanto, vamos ver isso. Agora,
para mim está claramente ligado ao processo de transição. Se o Presidente continua dirigente do MPLA e o MPLA altera e já pode ceder um outro candidato que não é necessariamente o Presidente do MPLA, pode ser como estava anteriormente, no tempo do Presidente Eduardo dos Santos. Enfim, mais um cenário de bicefalia. A tal cena da bicefalia, agora volta-se a bicefalia. Também foi perguntado isto na altura ao porta-voz Rui Falcão. Mas então isso não era o que vocês contrariaram no tempo dele? Ah, sim, mas agora mudamos de ideia. Pronto, mudaram de ideias, ok, tudo bem. O MPLA pode mudar de ideias todo o tempo, a todo o tempo, não há qualquer problema. Eu não vejo problema. É um problema interno do MPLA, mas tem... Claro, os seus mecanismos, os congressos, as reuniões, o secretariado e por aí adiante. Um elemento que me parece importante ligar a essa cena é a aprovação recente do novo estatuto dos ex-presidentes. Não sei se as pessoas deram muita importância a isto, mas a aprovação ou atualização dos estatutos dos ex-presidentes, né, surge exatamente nessa altura. Acho que dão mais mordomias, acho que dão mais guardas, dão mais tropas, aquelas coisas todas ao futuro ex-presidente, e parece-me que este elemento, de algum modo, confirma, e é a especulação, confirma que de facto o processo vai um pouco por aí. Que o Presidente deixa de... Portanto, porque a Constituição não permite, só permite 2 mandatos consecutivos, e já está o Presidente a preocupar-se, o atual Presidente, com o seu futuro, né? Como o Presidente Eduardo dos Santos também fez, se vocês se lembrarem bem. Quando o mandato do Presidente Eduardo dos Santos estava... Ele também foi mexendo numa série de leis para se conformarem. Uma delas também foi a questão... Acho que ele também mexeu na questão do estatuto dos futuros ou ex-presidentes, se bem me lembro. Portanto, meus amigos, estamos diante de um ano que vai ter como grande desafio mediático e político este Congresso, desafio no sentido da atenção, né? E que, quanto a mim, vai decidir, de facto, o que vamos ter nos próximos tempos. E se, de facto, as coisas ficarem esclarecidas já este ano, ainda melhor, porque o país precisa de estabilidade. E aqui vamos falar de uma questão que é a mais importante ainda, que é o investimento. Nós precisamos de crescer economicamente. E o que mais assusta os investidores é não saberem exatamente o que é que se vai passar daqui a 2, 3 anos. E se este Congresso do MPLA decidir claramente a transição ou o futuro vai ser este, isto é melhor do que andarmos sem saber. Agora vamos ter que esperar a 2026, se sai, se não sai, se entra, se não entra. Esse era um dos fatores de risco que havia no tempo do Presidente Eduardo dos Santos. Na altura, um dos fatores de risco de Angola era a incerteza política. Não sabia se o Presidente saía, se o Presidente continuava. Se em 2024 o MPLA esclarecer isso perante o país e o mundo, que a transição vai ser isso também é bom para o próprio investimento económico, que é o que nós mais precisamos. Nós estamos desesperadamente carentes de investimento privado no setor da economia produtiva. Não, os petróleos estão mais ou menos garantidos, mas precisamos de outro investimento. Portanto, o que eu desejo é que, efetivamente, este Congresso Ordinário do MPLA resolva, ou pelo menos esclareça definitivamente, que país vamos ter até 2027.